Pare de correr como um rato em uma roda que não leva a lugar nenhum e escute o que eu vou te dizer. A sua determinação está te destruindo. Você foi ensinado que para ter sucesso é preciso desejar algo com tanta força que o sangue chegue a ferver. Mas a verdade nua e crua é que esse desejo ardente é, na prática, o atestado de óbito da sua conquista. Toda vez que você acorda e foca na dor da falta, toda vez que você visualiza o dinheiro ou o amor da sua vida com as mãos trêmulas de ansiedade, você está gritando para o universo que você é um miserável. E o mundo, que não tem pena de ninguém, te entrega exatamente isso, mais miséria. Maquiavel já entendia que o poder não flui para quem implora por ele, mas para quem sabe se posicionar como se já fosse o dono do jogo. O desespero tem um cheiro que as pessoas e as oportunidades farejam de longe, e esse cheiro é o maior repelente de prosperidade que existe. Se você continua tentando forçar as portas da vida com o ombro, você só vai conseguir um ombro quebrado, enquanto a chave está no bolso de quem parou de empurrar. Viver nesse estado de urgência constante é como tentar segurar um punhado de areia fina. Quanto mais você aperta os dedos, mais rápido os grãos escapam pelas frestas. A maioria de nós passa 24 horas por dia apertando a mão com força, achando que o controle vem da tensão. Só que a psicologia humana e a própria dinâmica do sucesso funcionam por um viés de rejeição ao que é forçado. Pense naquele cara que é obcecado por uma mulher e faz tudo por ela, sufocando a pessoa com flores, mensagens e declarações antes mesmo da hora. O que acontece? Ela se afasta com nojo. Por quê? Porque ele revelou que não tem uma vida própria, que ela é o único pilar que o sustenta. No mundo dos negócios e da riqueza, o mecanismo é idêntico. O investidor que precisa desesperadamente de um lucro rápido para pagar uma conta de ontem é o primeiro a perder tudo no mercado, porque ele não opera com estratégia, ele opera com medo, e o medo colapsa qualquer chance de inteligência. Precisamos falar sobre a tirania do esforço burro. Existe uma romantização doentia sobre trabalhar 18 horas por dia, dormir 4 horas e viver à base de café e estresse. Se o suor fosse o único ingrediente da riqueza, o trabalhador braçal que carrega sacos de cimento debaixo de um sol de 40 graus seria o homem mais próspero da sua cidade. Mas não é. O que diferencia quem chega lá de quem apenas sobrevive é a capacidade de agir com o desapego de um mestre. Maquiavel sugeria que um governante deve ter a astúcia da raposa e a força do leão. Mas ele nunca disse que o leão deve correr atrás de cada borboleta que passa no campo. O leão sabe o seu valor. Ele descansa. Ele observa. Ele só gasta energia quando a vitória é certa. Já você está aí, gastando sua energia vital, tentando convencer a vida de que você merece algo, quando a sua própria agitação prova que você não está pronto para receber. Quando você coloca um peso excessivo em um objetivo, você cria uma resistência interna que anula qualquer ação externa. É como se você estivesse dirigindo um carro de alta performance com o pé no acelerador e o outro no freio ao mesmo tempo. O motor ronca, faz barulho, sai fumaça, mas o veículo não sai do lugar. Esse freio é a sua necessidade. A necessidade é a vibração da carência. Enquanto você vibrar em "eu preciso", o campo ao seu redor entenderá que você não tem. É uma lógica matemática simples e cruel. Para o sistema quântico ou para a lógica social, tanto faz se a sua intenção é nobre, como querer aposentar seus pais ou dar uma vida melhor para seus filhos. O que o mundo lê é a tensão no seu rosto e a ansiedade nas suas palavras. O sucesso é um animal arisco. Se ele sente que você está caçando para sobreviver, ele foge para o mais longe possível. Ele só se aproxima de quem parece já estar alimentado. Imagine que a sua vida é um espelho. Se você se posiciona diante dele com uma cara de choro e de busca, o espelho só pode refletir uma imagem de alguém que está procurando.
Você se torna um buscador eterno e nunca um encontro. A porrada aqui é entender que você precisa enganar o seu próprio sistema nervoso. Você tem que ser capaz de olhar para o que você mais quer e dizer com sinceridade absoluta: eu quero isso, mas eu não preciso disso para ser completo. Esse é o ápice da sofisticação estratégica. No momento em que você retira o peso da importância, a resistência desaparece. As coisas começam a fluir não porque você se esforçou mais, mas porque você parou de atrapalhar o processo com a sua intervenção neurótica. O excesso de zelo é uma forma de arrogância, pois você acha que a sua preocupação é o que mantém o mundo girando. Spoiler: não é. O mundo girava muito bem antes de você nascer e continuará girando depois que você for embora. A cultura moderna nos vendeu a mentira de que ser obsessivo é a única forma de vencer. Eles esqueceram de te contar que a obsessão só funciona se for silenciosa e fria. A obsessão barulhenta, aquela que gera ansiedade e insônia, é apenas uma doença mental disfarçada de produtividade. Quando você observa as pessoas que realmente conquistaram patamares bizarros de liberdade e poder, você percebe uma certa leveza neles, quase uma indiferença. Eles não estão tentando ganhar dinheiro. Eles estão jogando um jogo onde ganhar é uma consequência natural de quem eles se tornaram. Eles inverteram a lógica. Primeiro eles se sentem donos do tabuleiro e depois as peças se movem. Você está tentando mover as peças com as mãos, gritando com os jogadores e se perguntando por que o jogo está tão pesado. É pesado porque você é o peso. Para aplicar a visão de Maquiavel hoje, você deve entender que a percepção é a realidade. Se você age com desespero, você é visto como alguém de baixo valor. Se você é visto como alguém de baixo valor, ninguém quer te dar oportunidades, ninguém quer investir em você e ninguém quer estar ao seu lado. O desespero te torna um parasita energético. Por outro lado, o desapego te envolve em uma aura de mistério e autoridade. É o magnetismo de quem não pode ser comprado porque já se sente possuidor de tudo o que importa. Essa mudança de chave não é uma técnica de autoajuda barata, é uma manobra tática de sobrevivência. Você precisa parar de dar tanta importância para o resultado final e começar a dar importância para a qualidade da sua presença agora. Se você não consegue ser feliz com um café simples na mão, você não será feliz com R$1 bilhão na conta, porque a sua mente continuará viciada em buscar o próximo ponto de falta. O grande segredo que os vencedores não te contam é que eles desistiram de controlar o incontrolável. Eles entenderam que o universo possui uma inteligência própria que não responde a chicotadas. Você está aí tentando chicotear a vida para que ela te entregue o que você quer, mas o que você ganha de volta são apenas mais motivos para se sentir frustrado. Fazer tudo ao contrário significa dar um passo atrás, relaxar os ombros e observar a cena de cima. É ter a coragem de ser maluco e desapegado, enquanto todos os outros estão tendo ataques de pânico por causa de prazos e dívidas. No final das contas, quem ganha a corrida não é o cavalo que faz mais barulho, mas o que mantém o ritmo constante com o menor gasto de energia possível. Você está pronto para abandonar essa identidade de sofredor esforçado e assumir a postura de quem já venceu o jogo antes mesmo de começar? Essa mudança de postura exige uma quebra total de paradigma, pois desafia tudo o que você ouviu desde a infância sobre merecimento pelo sofrimento. Não existe mérito em sofrer para conseguir as coisas, existe apenas ineficiência. Se o caminho está pesado demais, se a porta não abre de jeito nenhum, talvez não seja porque você precisa de mais força, mas porque você está olhando para a porta errada ou tentando abri-la para o lado contrário. A resistência que você sente lá fora é apenas o reflexo da resistência que você cultiva aqui dentro através do seu controle neurótico. Mas se o problema não é a falta de esforço, e sim a forma como você observa a sua realidade,
O que acontece quando você para de olhar apenas para o problema e começa a entender a mecânica invisível que governa a matéria? Você já se perguntou por que a luz se comporta de um jeito quando você olha para ela e de outro completamente diferente quando você vira as costas? A ciência moderna tropeçou em algo tão perturbador que a maioria dos acadêmicos prefere ignorar para não enlouquecer, mas os grandes estrategistas da história, mesmo sem laboratórios, já utilizavam essa mecânica a seu favor. O experimento da fenda dupla provou que o simples ato de observar uma partícula altera o comportamento dela. Antes de você olhar, a realidade é um oceano de possibilidades infinitas, uma onda onde tudo pode acontecer. No momento em que você coloca sua atenção fixa e ansiosa ali, você força essa onda a se transformar em uma partícula sólida, uma matéria fixa e, na maioria das vezes, limitada. O problema é que você está usando os seus olhos e a sua mente como uma prisão. Você observa as suas finanças, o seu corpo ou os seus relacionamentos com tanto medo e tanta vigilância que você acaba colapsando a pior versão possível da sua realidade. Você está literalmente matando as possibilidades de sucesso através da sua fiscalização neurótica. A vigilância que mata é aquele hábito destrutivo de checar o resultado a cada 5 minutos. Imagine um cientista que quer observar como uma planta cresce, mas, movido pela insegurança, ele remove a terra todos os dias para ver se as raízes estão se espalhando. Ele acredita que está sendo cuidadoso, que está monitorando o progresso, mas, na verdade, ele está impedindo que a vida siga o seu curso natural. Na sua vida, essa vigilância se traduz naquela necessidade de saber exatamente como, quando e de onde virá a sua vitória. Você quer controlar as variáveis, quer prever os problemas e quer garantir que nada saia do trilho. Só que, quanticamente falando, quanto mais você tenta medir a sua vida, mais você a congela em um estado de carência. A ciência da não interferência nos ensina que o poder real não está em observar o processo, mas em dar a direção inicial e ter a frieza de deixar o campo trabalhar sozinho. Se você interfere o tempo todo com a sua dúvida, você cancela a ordem que deu ao universo. Pense na mecânica de um atirador de elite. Ele não fica encarando o alvo com os olhos arregalados e o dedo tremendo de medo de errar. Ele ajusta a mira, controla a respiração e no momento do disparo existe uma fração de segundo de entrega total, onde ele confia na física e na ferramenta. Se ele tentar controlar o projétil com o pensamento depois que ele saiu do cano, ele perde o foco. Você, por outro lado, está tentando controlar a bala enquanto ela viaja pelo ar. Você quer que o dinheiro apareça exatamente do jeito que você planejou. Quer que a pessoa te ame exatamente da forma que você idealizou e, com essa pressão, você cria um ruído que impede a frequência do sucesso de se materializar. É o que chamamos de efeito observador negativo. A sua consciência está tão viciada no cenário de desastre que você acaba escolhendo involuntariamente a versão da realidade onde as coisas dão errado. A não interferência não tem nada a ver com preguiça ou com ficar sentado no sofá, esperando um milagre cair do céu. É uma postura de combate muito mais sofisticada. Trata-se de agir no mundo físico com precisão, mas manter a mente no estado de permissão. Maquiavel entendia que a fortuna é como um rio impetuoso que, quando se enfurece, inunda as planícies e destrói tudo, mas que em tempos de paz, os homens podem construir diques e canais para direcionar essa água. O erro da maioria é tentar segurar a água com as mãos no meio da tempestade. Você precisa construir os seus canais através de ações planejadas e depois deixar a água fluir. Se você fica ali, vigiando cada gota com medo de que o canal seque, você está colocando a sua energia na seca e não na abundância do fluxo. A sua obsessão pelo resultado final é o que mantém esse resultado longe de você, porque ela prova que você não confia na estrutura que você mesmo construiu.
A ciência nos diz que o universo é feito de átomos que são, em sua maior parte, espaço vazio. O que mantém as coisas parecendo sólidas é a informação e a energia. Quando você mantém uma vigilância pessimista, você está bombardeando a sua realidade com informações de baixo nível. É como se você fosse o diretor de um filme que, por insegurança, invade o palco no meio da cena para dizer aos atores como respirar. O resultado é uma atuação travada, artificial e sem vida. Para ter tudo o que deseja, você precisa aprender a arte de dar o comando e se retirar. É o colapso da função de onda de maneira inteligente. Você escolhe a possibilidade mais elevada através da sua intenção e depois permite que os átomos se reorganizem sem a sua interferência barulhenta. Cada vez que você se pergunta por que ainda não aconteceu, você está colapsando a realidade do ainda não aconteceu. Você está reafirmando a ausência e, por lei de ressonância, a ausência é o que você continuará recebendo. Essa vigilância constante gera uma tensão muscular e mental que bloqueia a sua intuição. As melhores ideias e as oportunidades mais lucrativas geralmente aparecem quando estamos em um estado de relaxamento, quando a nossa mente não está tentando caçar a solução. É por isso que grandes descobertas acontecem durante o banho ou em uma caminhada descompromissada. Nesses momentos, você parou de observar o problema. Você permitiu que o campo quântico entregasse a resposta. A maioria das pessoas vive em um estado de alerta vermelho permanente, achando que, se relaxarem por um segundo, tudo vai desmoronar. Essa é a maior mentira que o seu ego te conta para te manter escravo do esforço braçal. O controle é uma droga viciante, mas é uma droga que te deixa cego. Fazer o contrário do que a massa faz é, neste tópico, aprender a ser um observador silencioso e confiante. Em vez de olhar para a sua vida e ver o que está faltando, você deve aprender a observar o que já está em movimento, mesmo que seja invisível aos olhos comuns. É ter a visão de um escultor que olha para um bloco bruto de mármore e, em vez de ver o entulho e a poeira, ele observa a estátua que já está lá dentro, apenas esperando para ser revelada. Ele não observa a pedra com dúvida. Ele observa com a certeza do resultado. Se ele batesse o martelo com medo de quebrar a peça, ele nunca terminaria a obra. A sua vida é esse mármore. A sua vigilância ansiosa é o que faz o martelo escorregar e estragar a escultura. A precisão vem do desapego. Precisamos entender que a nossa mente é como um radar. Se o radar está configurado para buscar ameaças e escassez, ele vai ignorar as minas de ouro que estão bem debaixo dos seus pés. A não interferência estratégica é o ato de limpar esse radar e deixá-lo focar no estado de objetivo concluído. Quando você para de fiscalizar o universo e para de tentar forçar as partículas a se comportarem como você quer, você abre espaço para que a magia aconteça. É uma rendição inteligente. Você faz a sua parte no mundo material. Estuda, trabalha, organiza. Mas a sua alma permanece em repouso, sabendo que o resultado já foi colapsado no plano das possibilidades. Você para de ser um vigia de escassez para se tornar um arquiteto de realidades. Agora, se o ato de observar com medo congela a sua vida na pior versão possível, e se a vigilância excessiva mata o processo de criação, como podemos garantir que estamos enviando o sinal correto para que essa engenharia invisível trabalhe a nosso favor? Como podemos alinhar a nossa intenção sem cair na armadilha de tentar controlar cada átomo ao nosso redor, permitindo que a ação ocorra sem esforço? Chegamos ao ponto de virada onde o pensamento estratégico de um governante se encontra com a sabedoria milenar do não esforço. Você passou a vida acreditando que a rendição é um ato de fraqueza, uma bandeira branca erguida por quem desistiu da luta.
Mas eu estou aqui para te mostrar que a rendição ativa é a arma mais letal do arsenal de um homem que sabe o que quer. No taoísmo, existe um conceito chamado Wu Wei, que muitas vezes é traduzido erroneamente como não fazer nada. Na verdade, ele significa a ação sem esforço, ou o agir em harmonia com o fluxo das coisas. Agora, imagine aplicar essa fluidez com a frieza de Maquiavel. Isso não é passividade, é uma manobra tática onde você para de lutar contra a correnteza para usar a força do próprio rio a seu favor. É entender que a vitória não pertence ao soldado que golpeia o ar até a exaustão, mas ao mestre que espera o momento exato em que a gravidade e o movimento do adversário fazem todo o trabalho por ele. A rendição ativa é o estado de quem plantou a semente e tem a coragem aristocrática de se afastar para deixar o sol e a chuva cumprirem seu papel. Você já deu a sua ordem ao mundo. Você já definiu sua intenção com clareza de cristal. Agora, o seu trabalho é manter a frequência do já conquistado por apenas 17 segundos. Parece pouco, mas tente sustentar a emoção real da vitória, sem nenhuma interferência de dúvida ou de como isso vai acontecer durante esse curto tempo. Esses 17 segundos são o interruptor que desliga o modo de busca e liga o modo de recepção. O grande erro da massa é que eles passam 17 horas por dia vibrando na carência e apenas alguns milésimos de segundo fingindo que acreditam no sucesso. A estratégia da rendição ativa exige que você mude a sua identidade. Você não é alguém que está tentando ficar rico ou tentando ser amado. Você é alguém que já possui a essência dessas coisas e está apenas esperando o tempo da matéria se alinhar com a sua realidade interna. Quando Maquiavel fala sobre a virtude, ele se refere à capacidade do homem de se adaptar às circunstâncias e moldar o seu destino. A rendição ativa é o ápice da virtude. É você ser impecável nas suas ações diárias, fazendo o que precisa ser feito com excelência, mas mantendo o coração completamente desapegado do resultado imediato. Se você trabalha com um olho na tarefa e o outro no relógio esperando o pagamento, você não está rendido, você está negociando com o universo. E o universo não negocia com quem está desesperado. Ele entrega abundância para quem demonstra que já é abundante. É por isso que, quando você finalmente desiste de perseguir aquele objetivo que estava te sufocando, ele parece cair no seu colo na semana seguinte. Não foi sorte. Foi o momento em que a sua energia mudou de "não tenho" para "estou completo sem isso". Esse é o paradoxo supremo. Você só recebe de verdade aquilo que provou que não precisa para ser feliz. Pense na rendição ativa como o movimento de um arqueiro. Existe um esforço enorme para tensionar o arco, alinhar a visão e manter a postura. Mas o momento mais importante da ação não é a tensão, é o soltar. Se o arqueiro não soltar a corda com total confiança, a flecha nunca atingirá o alvo. Muitos de vocês estão com o arco tensionado há anos, os braços tremendo de cansaço, o rosto suado de preocupação, mas morrem de medo de soltar. Vocês acham que, se relaxarem a mão, a flecha vai cair nos seus pés. A rendição ativa é o ato de soltar a corda e confiar na balística da existência. É agir com inspiração e não com desespero. A ação inspirada é aquela que surge de um impulso interno leve, quase como uma brincadeira, enquanto a ação desesperada é pesada, carregada de obrigações e do medo do fracasso. Se você quer ter tudo o que deseja, precisa aprender a diferenciar esses dois tipos de movimento. Pare de tratar seus sonhos como se fossem ídolos de ouro que exigem sacrifícios de sangue e sofrimento. Trate-os com a naturalidade de quem pede um copo de água na cozinha da própria casa. Você não fica ansioso esperando a água sair do filtro. Você apenas vai lá e pega.
Essa simplicidade é o que falta na sua jornada. A rendição ativa limpa o seu caminho de todas as resistências que a sua mente criou. Ela te permite ver oportunidades que o seu eu, estressado, jamais perceberia. Você começa a atrair as pessoas certas, os convites inesperados e as coincidências felizes, que nada mais são do que o campo quântico respondendo à sua nova frequência de tranquilidade. Você se torna um polo de atração, em vez de um caçador exausto. Esta é a verdadeira inteligência universal em ação através de você. Ao adotar a rendição ativa, você para de gastar sua energia vital tentando convencer o mundo do seu valor e passa a viver de uma forma que o seu valor se torna autoevidente. Você age de forma impecável, trata as pessoas com dignidade, executa seu trabalho com maestria, mas no final do dia, você solta tudo. Você dorme com a certeza de quem sabe que o processo invisível está cuidando dos detalhes. Se algo não aconteceu hoje, é porque o campo está organizando uma versão ainda melhor para amanhã. Essa confiança inabalável é o que Maquiavel chamaria de ter a fortuna como aliada. Você não está mais à mercê da sorte. Você criou as condições internas para que a sorte seja uma visitante frequente na sua casa. Entenda que o tempo é uma ilusão da percepção humana e que no plano das infinitas possibilidades, aquilo que você quer já existe agora. A única coisa que separa você desse objeto de desejo é a resistência que você impõe através do seu controle neurótico e da sua vigilância constante. Quando você aplica a rendição ativa, você dissolve essa parede de resistência. Você permite que a realidade colapse na sua melhor versão sem a sua interferência desajeitada. É um jogo de paciência e de alta classe. É o comportamento da realeza quântica que não corre, porque sabe que o mundo gira ao seu redor. Seja esse mestre da própria frequência. Plante a sua intenção, regue com a emoção do já conquistado e tenha a nobreza de esperar os frutos, sem nunca duvidar da colheita. Se este conteúdo abriu a sua mente para uma nova forma de enxergar o poder e a realidade, não guarde isso só para você. Deixe o seu like agora mesmo para que essa frequência de abundância alcance mais pessoas que também estão cansadas de lutar contra o fluxo. Se inscreva no canal para não perder as próximas chaves que vamos entregar sobre como dominar o seu destino com inteligência e estratégia. Deixe um comentário abaixo dizendo qual área da sua vida você vai começar a aplicar a rendição ativa hoje mesmo. Eu faço questão de ler e acompanhar essa transformação. E para aprofundar ainda mais esse conhecimento, assista aos outros vídeos que estão aparecendo aqui na tela, pois cada um deles é uma peça fundamental desse quebra-cabeça que vai te levar a ter tudo o que você quiser, da maneira mais leve e poderosa possível. Nos vemos no próximo nível.